Retomando então mais uma aula, né? Aqui dando continuidade, estamos tratando sobre as aplicações aí das sanções por parte do poder público, né? Punindo, digamos assim, o contratado quando houver vícios. E na aula passada nós falamos há pouco sobre a questão da advertência, que a advertência ela é uma aplicabilidade de uma sanção leve, né? Mas que deve ser feita por escrito. E eu falei que a administração deve trabalhar sempre pautado em quê? De forma escrita, para que não deixe dúvidas, né? Pautada na legalidade, é claro, mas trazendo isso de forma bastante organizada. Então, portanto, você amanhã, depois, como consultor, como consultora jurídica, como advogada, né, trabalhando para um ente público, sempre lembre-se de fazer as coisas tudo de maneira escrita, de maneira organizada, ainda que seja para punir a empresa e fazer aí, ou aplicar aí uma punição bem singela, né, digamos, mais simples dentre as demais, mas que se faça de forma escrita. Tudo certo? Então, veja comigo na tela. Agora, a próxima pena que nós vamos estudar aqui é a pena de multa, né, a aplicação de penalidade de multa, como que ela decorre. A aplicação da multa deve ter previsão o quê? De valor definido, né? Ou seja, no seu objeto, né, com um acordo firmado e pode ser aplicada também de forma isolada ou cumulativamente com outra penalidade. Então, portanto, isso acontece muito, que pode, nesse processo administrativo, se aplicar uma multa e essa multa também ela pode ser aplicada de forma cumulativa com uma outra sanção, a depender da punição a qual você vem aí, digamos assim, enquanto a administração venha a impor, não é verdade? Porém, para que isso seja possível, há a necessidade, como vocês viram aí, né? Veja comigo de novo, ó, tem que haver a necessidade de ser um valor previamente definido, um valor previamente estabelecido, não é verdade? E então, portanto, não pode ter surpresa. Se não há uma previsão, quer seja legal ou até mesmo no contrato, esta pena de multa, ela não poderá ser aplicada. A exemplo do que eu disse para vocês há pouco, o que acontece? No processo administrativo ambiental, por exemplo, houve uma penalidade de embargos, né, temporário, e de igual modo houve a aplicabilidade de uma multa nesse processo administrativo. Então, assim, apenas para ilustrar, fugindo um pouco do contrato administrativo e levando um pouco para o contexto do processo administrativo ambiental, além da pena embargos temporário de obra, houve também a aplicação de uma multa através de um auto de infração. Ocorre que, a meu ver, embora eles tentem, o órgão fiscalizador tenta deixar transparecer de que houve um processo administrativo, a meu ver, não houve, porque, na verdade, penso eu que haveria a necessidade de se fazer um relatório de fiscalização e, a partir desse relatório de fiscalização, notificar ou conceder o prazo para que o autuado pudesse se manifestar. Em contrapartida, isso não aconteceu. Por outro lado, houve a infração de quê? Do processo administrativo. Não houve contraditório, não houve ampla defesa. Se já vem com outro auto de infração já culminando uma multa, então, portanto, a multa é uma sanção. Se é sanção, houve a anterior, que foi o embargo temporário, e houve a aplicação de uma multa. Tem previsão na lei? Tem. Lei 10.431 de 2006, do Estado da Bahia, é a lei que vai reger essas questões ambientais, né? Então, veja que tem uma pré-definição. A aplicabilidade da sanção multa tem previsão legal, pode ser aplicado, então não há margem para dúvidas, tá ok? Vamos para frente então, vamos lá. Deve ser aplicada após o regular processo administrativo e poderá ser descontada da garantia do respectivo contrato. Veja comigo, para que haja aplicação da multa, há necessidade prévia de quê? De um processo administrativo. E isso faz sentido porque se para a advertência há esta necessidade e a advertência tem que ser escrita, o que dizer de uma penalidade mais gravosa? Porque a multa é uma penalidade pecuniária, financeira. Então, portanto, tem que ter esse contraditório, tem que ter uma modalidade escrita, tem que ter um prévio procedimento administrativo. E nós, né, para muitos, isso é uma mera burocracia, né? Algumas pessoas entendem assim, eu não diria nem doutrina. Mas é de fundamental importância que se tenha o processo administrativo, para a partir daí, né,
oferecer uma oportunidade, oferecer ao acusado, né, em geral, ao autuado, a oportunidade dele se manifestar, para saber se de fato ele concorda ou não com a aplicação daquela multa. Não é verdade? Então, assim, não podemos simplesmente chegar e, puf, uma multa, como fez o órgão fiscalizador ambiental, né, aí em detrimento do meu cliente. E aí nós voltamos lá para o enriquecimento ilícito, né, locupletamento ilícito, sacana, não se esqueça, porque, via de regra, muitos, né, como não têm condições de oferecer uma defesa, de buscar um auxílio jurídico, de contratar um advogado, acaba aqui cedendo aos caprichos e pagando, né, digamos assim, a esta penalidade. E é óbvio que esse recurso ele vai para os cofres públicos, vai para o Estado, que, a meu ver, é um recurso, digamos assim, ilícito, né? Porque se não teve o contraditório, não houve a ampla defesa, muita gente paga, o Estado arrecada de forma ilícita, de forma errada. Tudo certo? Então, tem que ter o processo administrativo? Tem. E aí, é claro, depois do processo administrativo feito, produzidas provas, é que se chega a uma conclusão. E nesta conclusão, nesta decisão no processo administrativo, não havendo recurso para a autoridade competente, transitando em julgado, se é que podemos falar em trânsito em julgado em matéria de direito administrativo, aí vem com a sanção, que daí então a parte, a meu ver, deverá ser notificada para no prazo, geralmente vou falar do ambiental, são 30 dias, para efetivar o pagamento. E via de regra, outros processos administrativos também. Decreto-Lei número 70.235 de 66, a Lei do Processo Administrativo Fiscal Federal, dá um prazo de 30 dias para que você possa pagar a multa, né, que foi decorrente desse processo administrativo, tá certo? E não de forma imediata, porque senão o Estado está, a meu ver, se locupletando ilicitamente em detrimento do particular, né, do administrado. Tudo certo na Bahia? Então vamos para frente. Vamos lá, não cochila não, senão o cachimbo cai. Se a multa for de um valor superior ao valor da garantia, responderá o contratado pela sua diferença, a qual deverá ser descontada, né, será descontada dos pagamentos ou eventualmente devidos pela administração, ou ainda, quando for o caso, né, cobrada judicialmente. Então, portanto, veja comigo. Digamos não, tem a garantia no processo administrativo, né, no âmbito da licitação. Você fez, concorreu, o contratado veio, depositou a garantia. Digamos que no curso da execução desse contrato, a empresa foi penalizada ao pagamento de uma multa. A multa está em torno de 50 mil. Em contrapartida, a garantia está no valor de 30. Se houver isso, se acontecer de tal forma, esta diferença, o que acontece? A administração vai ficar com os 30 e vai exigir do contratado a complementação desse valor, que seria os 20. Então, portanto, quando o valor da garantia, no caso, né, digamos assim, o valor da multa for superior ao valor da garantia, haverá a complementação. E vice-versa, né? Se o valor da multa for aquém do valor da garantia, é óbvio que vai abater a multa e o saldo remanescente deverá ser devolvido aí para o contratado. Não poderá, é óbvio, a administração valer-se de tal forma ou valer-se desses recursos, beleza? Pois bem, vamos adiante. Não se confunde com ressarcimento por prejuízo, ou seja, gente, a multa não tem caráter de indenização. Multa, como a gente está estudando aqui, ó, a multa, ela é o que? Uma punição, tá certo? Ao infrator. E não uma compensação decorrente de quê? De uma indenização, decorrente de um prejuízo, né? Então veja comigo, ó, a multa, ela é uma sanção. A multa não é, né, digamos assim, a restauração do patrimônio, digamos assim, da própria administração. A multa decorre de uma punição. Em contrapartida, o ressarcimento é quando há um prejuízo ao erário. Então, portanto, além da multa, pode haver a multa, que é uma punição, e pode haver um ressarcimento. E ambas são, na verdade, pagas em espécie, pagas em dinheiro. Isso pode acontecer? Pode sim. Em determinados casos isso acontece, tá certo? Então não confunda a multa com o caráter
ressarcitório ou com um caráter de ressarcimento quando houver principalmente um determinado dano, beleza? Pois bem, vamos ver então mais adiante, ó. Quinta cláusula, aplicação de penalidades, suspensão de contratar com o poder público em procedimentos licitatórios. Veja bem, em determinados casos acontece a suspensão, né, da empresa ou do contratado de contratar com o poder público no âmbito da licitação. Existem outras concorrências, Marcos? Existem outras formas de contratação? Sim, não é a regra, tá? Não é a regra. A regra é que a contratação para com o poder público se dê através de um processo licitatório, através do pregão, através de uma tomada de preço, através de uma concorrência dentro da licitação. Mas se vocês observarem no artigo 24 da Lei 8666 de 93, lá vai estipular umas formas, eu diria assim, algumas espécies de contratação por inexigibilidade, né, quando se tornar inviável a concorrência, né, a disputa, o caráter intelectual, a singularidade do serviço a ser prestado. Então a regra é que sigamos a licitação. E por outro lado, existe a figura da contratação direta. Isso pode acontecer? Claro que pode, como de fato acontece. Então, portanto, se a empresa ela vier a ser punida, né, digamos assim, através de uma suspensão de contratar com o poder público, essa suspensão vai impedi-la, em determinados casos, de se contratar, ou melhor dizendo, de se atuar, digamos assim, quer seja no ente onde ela foi, digamos assim, penalizada, ela teve o seu direito suspenso de concorrer, de participar da licitação, bem como em outros entes da federação, a depender da forma como ela foi punida e daquilo que ela da pena que ela sofreu. Porque se foi uma multa, se foi uma advertência, beleza. Mas percebam que aqui nós estamos falando da suspensão de contratar com o poder público. A minha pergunta é, a suspensão ela é temporária ou é uma suspensão, digamos assim, por determinado período? Né? É uma suspensão simples ou não? Né? Então isso daí, na verdade, tudo tem a ver com o poder público. Então veja comigo aí na tela, ó. Essa suspensão de contratar com o poder público, ela pode ter uma duração de 2 anos, tá? Pode ter uma duração de 2 anos. Enquanto viger esse período, o contratado que foi suspenso não poderá contratar com o poder público, ok? Pois bem, existe uma certa discussão se, nesse caso específico, ele estaria suspenso de contratar com o poder punidor, digamos assim, né? Com quem puniu, ou com todo e qualquer ente da administração. E há um entendimento diferente, né? Tanto para um quanto para o outro. Por quê? Há um entendimento diferente do Tribunal de Contas da União com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Porque para o Tribunal de Contas da União, o que acontece? Nesse caso de suspensão, se for uma suspensão temporária, o TCU entende que essa suspensão aplica-se tão somente na circunscrição da entidade que o puniu e não em outros órgãos, se a suspensão ela for temporária. Mas se a suspensão for de contratar com o poder público, segundo, né, o TCU, aí é que não poderia contratar com outras entidades ou contratar com outros órgãos. Por quê? Na ótica do TCU, esta suspensão era uma suspensão singela, ela é uma pena mais branda e que, portanto, né, não se estenderia aos demais entes da administração. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça entende o seguinte: ora, se houve a punição, né, no sentido, a penalidade de não poder contratar, se houve a suspensão de contratar com o poder público, ainda que seja aquela entidade ou aquele órgão restrito, o que vai acontecer? Na verdade, isso se estende aos demais entes da federação. Então, portanto, esta empresa que sofreu esta sanção, ela não poderá contratar nem com a empresa ou com a entidade ou com o órgão que a puniu, bem como com todo e qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, tá ok? Qualquer órgão estaria penalizado e não poderia cumprir. Vale lembrar, veja comigo na tela, que esta duração ela tem um prazo de 2 anos, tá certo? E aqui
Vamos ver, ó. A empresa fica impedida de participar de certames e celebrar corrente federativo que aplicou a penalidade. Eis aqui o entendimento do TCU, não é verdade? Porém, o entendimento do STJ é de que se estende a todo e qualquer ente. Se estende a todos. Beleza? Então, portanto, veja comigo, lembre-se, o entendimento do TCU, que quando houver a aplicação da suspensão de contratar com o poder público, se ela for temporária, é tão somente para o ente que o aplicou. Se for uma suspensão de contratar e não for temporária, segundo o STJ, para ele toda e qualquer suspensão de contratar deve se estender de forma ampla a todos os entes e a todos os órgãos. Beleza? Vamos embora então, vamos seguir adiante. Veja comigo aí na tela. Quinta cláusula, aplicação de penalidades. Nós já vimos a advertência, vimos a multa agora, e a suspensão de contratar com o poder público. Agora nós vamos estudar aqui a declaração de inidoneidade. Opa, saiu um garrancho aqui na verdade, deixa eu apagar para não ficar feio na fita. Beleza pura? Então, portanto, vamos ver a declaração de inidoneidade, tá ok? Pois bem, é a proibição de licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre quando o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, que também não pode ultrapassar 2 anos. Então, portanto, veja que a inidoneidade é a proibição de licitar ou de contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos que ensejaram o que? A punição, tá certo? Então, nesse caso aqui, se enquanto houver o motivo da punição, enquanto não houver o ressarcimento, tá certo? Enquanto que não for promovida a reabilitação desta empresa, ela continuará sendo declarada como inidônea. Então, portanto, ela não poderá contratar com o poder público, tá certo? E nesse caso aqui, ó, enquanto não houver decorrido o prazo para a sanção aplicada, que é óbvio que o mesmo prazo é da anterior, ó, não vai poder ultrapassar os 2 anos, assim como a suspensão de contratar com o poder público, tá certo? Nós se aplicamos a punição aí, a pena de declaração de inidoneidade, tá certo? Pois bem, gente, seguindo adiante, nós teremos aqui ainda a competência exclusiva de quem? Do ministro de Estado, do secretário estadual ou municipal. Então, nesse caso, a competência ela é exclusiva do ministro de Estado, do secretário estadual ou municipal. Essa competência exclusiva, ela não quer dizer que seja privativa, beleza? Ah, professor, mas eu vi, vem comigo, ó. Ah, professor, mas eu vi que lá no município X, lá no órgão do estado Y, a competência para declarar a inidoneidade, digamos assim, não é do secretário, mas sim do chefe tal, do setor tal. Sim, faca cega, realmente, eu estou falando aqui de um modo geral, entendeu? Não estou dizendo que seja a regra absoluta, até porque, como nós vimos, nós estamos falando que a competência ela é exclusiva, não é uma competência privativa, não, tá bom? Então, portanto, pode ser que haja um determinado estatuto que atribua, digamos assim, melhor dizendo, para um determinado órgão, digamos que nem todo órgão, na verdade, ou nem todo departamento, nós vamos encontrar a competência do ministro, que tem um ministro, que tem um secretário de Estado, secretário municipal. Pode ser que seja um chefe de departamento, porque aquele órgão tem no seu estatuto, tem nas suas diretrizes, no seu regimento interno, por exemplo, esta possibilidade de se punir aquela empresa. Imagine a Câmara de Vereadores, vamos lá. A Câmara de Vereadores, por exemplo, não tem nenhum ministro, não tem nenhum secretário, ele vai ter que mandar lá para o município, para o secretário de obras, declarar aquela empresa como inidônea? Não. O regimento interno de cada órgão, digamos assim, ele já tem essa previsão, tá certo? Então não se atenha a esse fato, que quem vai sempre declarar é só o ministro de Estado, só o secretário estadual, só o secretário municipal. Não estou te dizendo isso. A competência exclusiva, em se tratando aqui, podem observar
de poder executivo, tá bom? O poder legislativo tem o seu, poder, não vou dizer nem o poder judiciário, né? Porque é óbvio que a gente sabe que existe, né, a função típica e atípica do Estado, e o poder judiciário também ele contrata, né, em termos de administração pública, em sentido lato sensu. Mas o que eu quero que vocês aprendam aqui é competência exclusiva aqui do secretário municipal, do secretário estadual ou do ministro do Estado em se tratando de poder executivo. Bacana? Tudo certo na Bahia? Então, portanto, veja comigo, vamos para a tela, vamos para frente, porque atrás o bicho pega. Declaração de inidoneidade. Prazo de defesa, 10 dias de abertura de vistas. Veja que aqui, na verdade, nós já temos 10 dias para o prazo, entendeu? Esses dias aqui, na verdade, também são dias úteis, ok? Porque hoje, via de regra, são dias úteis para a defesa, levando em consideração a necessidade de um prazo mais dilatado, né? O prazo passa a fluir a partir de quando? Quando o contratado tiver vista dos autos, né? Para ele poder fazer a análise mais detalhada e oferecer a sua defesa, ok? Até aqui tudo certo? Atinge a todos os entes da federação. Então, portanto, em se tratando de inidoneidade, aqui vai se estender para a União, estados, Distrito Federal e municípios, tá bom? Então, percebo que englobou todos os entes da federação. Por quê? Porque como nós estamos falando de inidoneidade, é uma punição mais severa, tá? A inidoneidade é uma punição mais severa e é por isso que ela atinge todos os entes da federação. Eu falei para vocês há pouco a diferença que tinha do entendimento do STJ com o TCU, né, justamente na questão da suspensão do direito de contratar. Aqui, nesse caso específico, nós estamos falando da inidoneidade, que é uma pena mais severa. E para que haja uma proporção, né, digamos assim, uma proporcionalidade no que diz respeito à aplicação das penas, né, por ser uma pena mais severa, nada mais justo, nada mais condizente, que o prazo em si seja um prazo maior, seja um prazo mais dilatado. Tudo certo, então? Pois bem, segundo a doutrina, só pode ser aplicada para infrações graves que também esteja capitulada como crimes, ou seja, ilícitos penais. Eu disse isso há pouco. Em se tratando de infrações graves, né? Então, nesse caso, aplica-se a inidoneidade. E o que seriam essas infrações graves? São aquelas que também estejam capituladas, né, como crimes, tá bom? Então, portanto, é justamente em razão disso que nós temos esta figura, né, da aplicabilidade da inidoneidade, né? Pena mais severa, princípio da proporcionalidade, nada mais justo, nada mais coerente, eu diria até, para que haja uma aplicação desta sanção que ela é mais severa. Vamos para a tela, veja comigo. Atenção, atenção o que, gente? Atenção, porque todos os agentes públicos que praticarem atos que possam prejudicar a licitação ou frustrar seu caráter competitivo ficarão sujeitos às sanções administrativas, penais, civis cabíveis, nos moldes da legislação pertinente. Vem comigo. Ao tempo todo eu já falei em aula passada, né, que na verdade agente público é um sentido lato sensu. Então, portanto, quando nós estamos falando de agente público, nós estamos abrangendo o servidor público estatutário, concursado, efetivo, os cargos comissionados, né, os contratados ou as empresas contratadas, todo aquele que tem um vínculo com o poder público, que exerce uma atividade jurídica, uma atividade pública, na verdade, é um agente público. É bem amplo o leque aqui. Então, assim, se vocês observarem, por exemplo, na lei de improbidade administrativa, de igual modo, vai estar lá que o agente público, né, que comete um ato desse, um ato de dano ao erário, viola princípios da Constituição, comete um ato de improbidade, um ato ímprobo. Então, nesses casos aqui também, né, para que haja a declaração de idoneidade, todo aquele servidor, ou melhor dizendo, todo aquele agente público que dá uma contextualização bem maior, né, um contexto bem maior, que vier a praticar algum ato que venha a frustrar ou prejudicar a licitação. Frustrar em que sentido? Reduzir a concorrência, né,
dificultar o acesso ao edital. Tudo isso vai ensejar o que, gente? Uma declaração de inidoneidade. Quem colaborar para que isso aconteça, o agente público também será responsabilizado. O agente público também será penalizado. Tudo certo, então? Pois bem, vamos lá, vamos adiante. Se esse agente público ele for ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da administração ou de outra entidade controlada, direta ou indiretamente pelo poder público, a pena imposta será acrescida da terça parte, ou seja, aqui nós temos uma qualificadora, né? Galera do direito penal, qualificadora, ok? Então, portanto, eis aqui uma pena imposta. Se for em cargo em comissão, gente, e eu sei que vocês já sabem a diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Vem comigo, ó. Cargo em comissão, você já sabe que é justamente aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. Quando eu falo que eu exerço uma função de confiança, eu, na verdade, sou servidor efetivo, estou exercendo uma função comissionada, tá ok? Então, há uma diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Cargo, livre nomeação, livre exoneração. Função de confiança, livre nomeação e livre exoneração. Porém, o cara não vai para rua. O camarada, na verdade, ele vai permanecer na administração, mas no seu cargo de origem, né? Vai deixar aí de receber aquela alegria, né? Digamos assim, faz-me rir um pouquinho a mais por exercer aquela função comissionada, a função de confiança. Isso acontece muito. Então, portanto, nesse caso aqui, houve uma quebra da relação, digamos assim, estabelecida de confiança e em detrimento disso, o que ocorre? A pena ela é maior, é uma qualificadora, né? Se for um servidor qualquer que não exerce uma função comissionada ou não exerce um cargo comissionado, tudo bem, mas pelo fato dele exercer um cargo de confiança, um cargo comissionado, pisando, né, digamos assim, nessa casca de banana, se escorregando aí a uma qualificadora e a pena ela é maior. Tudo certo então até aqui? Vamos ver então a nossa próxima cláusula impeditiva. Vamos para a tela, veja comigo, ó. Sexta cláusula exorbitante, impedimento indireto. O que é isso, Marcos? O que é o impedimento indireto? É a intenção que visa o quê? Evitar o particular que se valha da personalidade jurídica de uma empresa como escudo para burlar proibições de contratação. Traz comigo, ó. Quando nós estamos falando isso daqui, do impedimento indireto, eu falei nos vídeos de passado que estou com um caso na mão para dar um parecer, justamente porque uma empresa foi suspensa de contratar em um determinado ente da federação e agora chegou para mim querendo, né, essa empresa participar de um certame. Eu havia citado na aula anterior até de um outro estado que queria participar de um certame no município. E aí o que acontece? Esta empresa está com uma suspensão e houve, né, digamos assim, trouxeram ao conhecimento da administração esta suspensão. Nesse caso específico, o que acontece? Digamos que essa empresa que foi punida, quer seja com a suspensão, quer seja com a declaração de inidoneidade, o que ela fez? Derruba-se aquela empresa e os dois sócios integram uma nova sociedade, um novo CNPJ. Se isso ficar demonstrado, e principalmente um agravante, se for no mesmo segmento, pior ainda. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Se está dentro desse contexto, né, dentro desse mesmo CNPJ, o que vai acontecer, gente? É uma burla, né? E aí há que se aplicar o quê? O impedimento indireto. Percebam que eu falei para vocês que são os mesmos sócios ou a lei pode ser que tenha algum outro, entendeu? No sentido de burlar, né? Fazer uma coisa mais, digamos assim, requintada, mas exerce a mesma função, a mesma atuação. Isso é um impedimento indireto. Não pode acontecer. Não pode esta empresa continuar contratando porque ela foi declarada como sendo inidônea. Isso é apenas tentar tampar o sol com a peneira, né, e enganar a administração pública, tudo bem? Pois bem, vamos lá então. Alguns indícios devem ser observados para a configuração do impedimento indireto, tais como, vamos ver quais são esses indícios aqui, ó. O primeiro deles, a completa identidade dos sócios proprietários de empresa sucedida e sucessora, eu falei para vocês há pouco, se
os sócios forem os mesmos, né? Então, portanto, já é uma característica ou até mesmo um indício, né? Um indício de que? Um indício de que essas almas cebosas querem burlar a lei. Pois bem, o próximo aí, a atuação no mesmo ramo de atividades. Falei isso também aqui, ó, mesmo ramo. Então, portanto, nem tiveram nem a capacidade ou a hombridade de modificar o ramo, ok? Ok. 3. Transferência integral do acervo técnico e humano de empresa sucedida para sucessor, ou seja, só maquiou, só mudou o nome fantasia. Isso daqui, ó, só mudou o nome fantasia, ou seja, o nome da empresa. Gente, pode parecer esdrúxulo, pode parecer pouco usual, mas isso acontece, ó, isso acontece com bastante frequência. Tenha bastante atenção, principalmente se você participa da licitação, quer seja como licitante ou não, quer seja como membro da comissão de licitação, na administração pública, tenham bastante atenção quanto a isso, sejam bastante rígidos, tá bom? Pois bem, vamos lá então, vamos ver mais o próximo indício aqui que a gente tem para mostrar, ó. Nestes casos, será possível a desconsideração da personalidade jurídica para estender a penalidade aplicada a outra empresa. Então, como eu falei para vocês, nestes casos, se acontecerem, há a extensão dessa penalidade de uma empresa para outra. Marcos, é obrigatório que tudo isso que você falou, todos esses indícios estejam presentes? Não, mas se vocês conseguirem visualizar um ou dois, já percebe, né, digamos assim, as artimanhas que estão sendo utilizadas para poder ludibriar, para poder fazer com que caia aquela empresa, digamos assim, que até um dia foi punida e entre com uma nova, com a logomarca nova. Mas se você for olhar por trás desse contexto todo, nós encontraremos lá os mesmos sócios, pode ser que ocorra alguma sucessão e aí há a necessidade de se ater ao contrato social da empresa. Pode observar que a mesma estava no ramo de imóveis, continua no ramo de imóveis, tá certo? Então tudo isso deve ser levado em consideração para com digamos assim, para com a administração, e a administração ela tem que estar atenta a tais fatos, beleza? A produção falou aqui que nós já estamos avançando o nosso sinal, a gente fica aqui e eu vejo vocês na próxima aula, porque aqui é assim, é pai bola, e eu volto já.